meditando na letra desse hino. Precioso é Jesus para mim. Convidamos a todos agora a ajoelharmos e orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito te agradecemos nesta noite, porque cada um que aqui está veio trazer a Ti uma adoração, veio trazer ao Senhor um culto de gratidão pela vida que nos destes durante esse dia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo trabalho, pelas as lidas do dia a dia. Muito obrigado pela proteção que dispensou a cada um de nós. E agora, ó Deus, viemos aqui também com as nossas necessidades, viemos com o nosso testemunho e também ouviremos a Tua palavra. Que nós, ao estarmos aqui, ó Deus, estejamos Te adorando em espírito e em verdade. E que ao sairmos daqui tenhamos a certeza de que nós recebemos a Tua bênção através deste culto. Nós Te rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a bênção do Senhor esteja com todos nós nessa noite e eternamente. Amém? Não posso descer, né, Fabrício? Ok, obrigado. Eu sou a água da vida. Antes de falar o tema, eu falei para a Sandra que a quarta-feira, a última quarta-feira do mês, que é no Ministério da Mulher, podia ser mais animado, né, não, daí? Quem sabe convidar todas as mulheres, fazer um chazinho, né, Oswaldo? Né? Mais animado. Um quarteto para cantar, alguém para louvar. Próxima quarta, nós vamos cobrar, tá? Ok? Obrigado. Mas abra sua Bíblia no Salmo 23, verso 1 a 3, por favor. Salmo 23. Mas antes, nós vamos orar. Tudo bem? Já achou aí? Salmo 23, verso 1 a 3. Mas eu vou orar.
Pai nosso que estás no céu, santificado, exaltado e glorificado seja o vosso nome. Ó Deus, vamos abrir tua palavra, mas precisamos do seu consentimento. Nos autoriza para que possamos compreender o plano da salvação em Cristo Jesus. Ensina-nos a contar os nossos dias, dá-nos o bom culto em nome de Jesus. Amém. Salmo 23, verso 1 a 3, diz o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. E eu vou só parar aqui, refrigera a minha alma. E aqui está dizendo que só Jesus pode fazer o quê? Nos levar às águas tranquilas e refrigerar a nossa alma. Eu sou a água da vida. E diz que Jesus estava a caminho da Galileia, mas convinha passar por Samaria. Era a rota de viagem de todos ali. E o sol era causticante, né? Quem sabe aquele sol de janeiro, né daí? E diz que os seus discípulos foram comprar pães. E Jesus, cansado, precisava se banhar. Ele chegou ao poço de Jacó, mas ele não tinha um vasilhame para tirar água. E ao meio-dia aproximadamente, veio aquela mulher samaritana que vocês conhecem a história. Por que ela ia meio-dia? Sabe por quê? Porque o horário do entardecer as pessoas iam. Como ela era uma mulher considerada prostituta, ela tentava sair fora do meio daquele povo no horário. Então ela foi, a Bíblia diz, na hora sexta, que era meio-dia. Aí ela foi tirar água. E aí Jesus fez o que para ela? Falou, dá-me um pouco d'água. E ela falou assim, mas Senhor, o senhor sendo judeu, vem me pedir água a mim? E aí nós depois vamos saber da história. Olha só, e diz que nem mesmo Jesus, o Filho de Deus, podia viver sem água. E agora o sermão entra da seguinte maneira, perguntando, quantos copos de água você tomou hoje? Eu vou fazer uma pesquisa agora. Fabrício, quantos copos de água você tomou hoje? Você lembra? 6, 7. Daí, você tomou? Okay. Quem tomou menos de 6 aqui? Levanta a mão para mim. Sandra, eu sei que Oswaldo também. Pois não devia. Olha só. Se sua resposta é entrar 6 e 8 copos, você está de parabéns. Na mesma proporção que a água é importante para a manutenção da vida, sua falta representa risco de doença e morte. A água é insubstituível, inimitável, imprescindível. Sem água estamos mortos, já que somos feitos de 70% de água o nosso corpo. E diz que um dos acontecimentos mais negativos para a saúde do ser humano foi gradual substituição da água pelos sucos e refrigerantes, anunciados e vendidos que nem água aos 4 cantos do mundo. O pastor de Marcílio Noronha, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele pregou no sábado agora passado. Você sabe o que ele falou? Isso é uma palavra dele, tá, gente? Que quem inventou o refrigerante foi o diabo. Ele falou literalmente no púlpito, mas é dele, isso é um pensamento dele, tá? Ok? E pouca gente se dá conta, né, que a maior parte da população vive no estado permanente de semidesidratação. Desidratação crônica. Em primeiro lugar, simplesmente por não ingerir água. E em segundo lugar, porque os refrigerantes, sucos, chás atuam no organismo como diuréticos, incentivando a eliminação de líquidos por causa da cafeína, dos açúcares presentes em sua composição. Olha só, a falta de água no organismo resulta em uma sensação de fadiga, sonolência, indisposição. Por outro lado, a água é capaz de dissolver uma grande quantidade de compostos químicos, ajudando na eliminação de substâncias tóxicas do organismo. É importante ressaltar que a água é o único veículo que o corpo utiliza para eliminar toxinas. Somente depois de diluídas em águas que essas toxinas são lançadas para fora do organismo através das fezes, urina, suor e respiração. E olha só,
De acordo com a clínica Mayo nos Estados Unidos, ela escreveu desse jeito: quem não toma água enferruja. E ela deu uma lista, olha só, que desempenha as seguintes funções no organismo. Olha só: a água regula a temperatura do corpo, umedece os tecidos da boca, olhos, nariz e outras mucosas, lubrifica as articulações, protege os tecidos dos órgãos, ajuda a prevenir constipações nasal ou intestinal, ajuda os rins e o fígado, os pulmões e a pele na eliminação de toxinas e ajuda a dissolver minerais e outros nutrientes, tornando-os mais manipuláveis e assimiláveis pelo organismo. Transporta os nutrientes às células. E agora o Dr. Silmar Cristo, em seu livro Saúde e Longevidade, ele fala o seguinte: olha, na minha prática tenho observado que ao se tomar 6 a 8 copos de água todos os dias, pode-se eliminar os melhores sintomas de várias enfermidades, como artrite, refluxo, gastroesofágico, fadiga crônica, dores musculares, dores de cabeça, prisão de ventre, olhos ressecados, inflamações nas amígdalas, problemas de memória, pele ressecada, rugas precoces, palpitações, sonolências, etc. A lista dele é maior. E ele dá 4 dicas importantes, irmãos. Olha só: se você não está acostumado a tomar água, comece aos poucos e depois vai aumentando gradativamente. E ele pede para usar um recipiente de vidro para evitar essas garrafas plásticas. Sabe por quê? Ela tem uma composição na garrafa chamada bisfenol A, que são tóxicos. E ele diz ainda que o ideal é tomar 1 ou 2 copos de água assim que se levantar pela manhã. Este hábito contribuirá para melhor funcionamento do intestino. E ele diz: nunca tomar água após as refeições. Eu acabei de comer, eu tenho que beber logo um. Mas ele diz que você pode tomar, olha só, meia hora antes ou 2 horas depois das refeições. Mas eu não vim aqui só para falar da água para a saúde. Eu vim falar da água da vida, que é, voltando à nossa história, lá no início, quando Jesus chegou lá no poço, olha só, a mulher samaritana, embora estivesse ali no poço para buscar água para beber, e assim saciasse sua sede, ela sofria de uma sede pior, que lhe causou uma desidratação crônica na alma. Será que você está passando por isso? Será que você também não está passando, irmãos? Buscar água no calor do meio-dia não era normal. Na verdade, era uma atividade que as pessoas faziam para se ocultar, como ela, que eu já falei. Mas abra sua Bíblia, lá em João 4, verso 9 e 10. João 4, verso 9 e 10. Posso ler aqui? Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é, e que te diz dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aqui, aí depois, se a gente for contar a história, na realidade, aquela mulher, ela compreendeu que a água viva era quem? Jesus. E a pergunta para a igreja nessa noite é o seguinte: temos buscado essa água viva que realmente é o Senhor Jesus? Diz que aquele homem que ali estava era a pessoa mais extraordinária que poderia encontrar, o único poder de saciar a sede do coração humano, representado pelo vazio existencial que existe no ser humano. A água viva, Jesus.
Eu já contei essa experiência ao longo dos 25 anos da igreja. Eu acho que umas 3 ou 4 vezes eu vou contar de novo, tá? Alguém vai se lembrar. No sol de janeiro, aproximadamente, o sol causticante na África, havia uma família. Um pai, a mãe, o irmãozinho e a menininha chamada Marieta. E os rios e os regatos já estavam secos. O pai já não sabia o que fazer, os animais estavam perecendo, morrendo. E naquela pequena fazenda havia um grande poço, mas já estava seco também. E todo poço ele tem que ter o quê, daí? Um parapeito, um beiral, né? Para ninguém cair. E o pai reunia a família e falou o seguinte: olha, não sei mais o que fazer, os animais estão morrendo, não temos água, não podemos plantar, não podemos colher. Vamos orar. Juntou a família e disse que o irmãozinho orou, o pai orou, a mãe orou. E chegou a vez de Marieta. Ela orou e falou: Senhor Jesus, eu sei que se tu quiseres, se tu podes fazer tudo, por isso eu te pego que manda água no grande poço. Ela não falou mais nada. Eu te peço em seu nome mesmo, amém. E diz que na mesma hora ela saiu correndo. Ela pegou uma pedra e ela jogou no fundo do poço. Alguém já jogou pedra na água aqui? Quando estava chovendo, daí já jogamos, né, daí? E diz que ela escutou aquele barulho quando a pedra cai na água. E ela voltando correndo, ela com dificuldade no parapeito, quando ela jogou a pedra, ela escutou o barulho da pedra cair no água. E ela voltou correndo para casa, gritando: Jesus nos deu água, Jesus nos deu água. O pai atônito olhou para a esposa, meio incrédulo, mas correram e ligaram a bomba do grande poço. E diz que jorrou uma água pura e cristalina. Amém, irmãos? Porque Jesus é que nos dá essa água da vida, irmãos. Mas para isso nós precisamos, irmãos, ir no grande poço que é Cristo Jesus. No coração de cada ser humano há uma sede que só Cristo pode satisfazer. Estamos ligados a Ele por criação e por filiação. Nossa vida sai de suas mãos e temos uma necessidade que transcende as coisas materiais e sentimentais. Há uma espiritualidade que precisa ser abastecida, uma necessidade de crer em alguém superior. Por isso nossa alma tem ânsia pela água viva que é Cristo Jesus. Assim como não pode haver vida física sem água, irmãos, em Cristo não pode haver vida espiritual e vida eterna sem a água vida que é Cristo Jesus. Somente aquele que o reconhece como Senhor e bebe dessa fonte, dia a dia, pode ser nutrido espiritualmente e ficar limpo das substâncias tóxicas do pecado. Quem bebe dessa água, irmãos, dessa fonte, a cada manhã, renova suas energias espirituais. Fica desperto para ouvir a voz do Espírito Santo e pode se libertar da ferrugem da mornidão espiritual. Diz que a divina graça, que só Ele pode nos comunicar, é uma água viva, purificadora e refrigerante para a alma. A presença suavizante dessa água, fluindo pela nossa mente e coração, restaura nossa autoestima, umidifica, irmãos, os relacionamentos, suaviza as dores das incompreensões humanas, cura o refluxo amargo de nossas mágoas, cura as inflamações do orgulho, o ressecamento da falta de compaixão. Portanto, nossa maior necessidade é o quê? É a água viva que é Cristo Jesus. Só Ele pode nos conceder essa preciosa água, irmãos. Hoje o mundo apresenta várias fontes, irmãos, contaminadas
pela água do inimigo. E muitas pessoas realmente estão migrando para a fonte do inimigo. Quantas pessoas realmente estão querendo uma paz passageira? E ele diz o quê? A minha paz vos dou. Não dou-la como o mundo vos dá. E às vezes nós queremos uma paz de prazeres por minutos ou horas e depois ficamos frustrados. Só Jesus pode nos dar esse vigor ou o renovo para que possamos realmente, trilhar o caminho celestial. A igreja, os pregadores da igreja, os anciãos, pastores, pregam aqui quarta, sábado, domingo, falando sempre que nós precisamos se renovar. Mas só se renovaremos, como eu li no início, que sem água nós passaremos mal. Sem a água vida, que é Jesus Cristo, nós não chegaremos a lugar nenhum. Nós às vezes queremos que as coisas acontecem rapidamente. Mas ele disse, sem mim nada podeis fazer. E às vezes nós queremos fazer por nossa conta. Quer seja em casa, no trabalho ou mesmo na igreja. Eu faço, eu sei, eu consigo. Não somos nada sem Jesus. E irmãos, a água é tão essencial para a vida que o próprio Jesus usou para ilustrar sua amorável preocupação pela humanidade, dizendo, abra sua Bíblia em Apocalipse 22:17, por favor. Lê para mim daí. Obrigado. É de graça. E essa é a nossa função de falar para as pessoas aí fora. É de graça. Mas é agora. Não deixa para tomar água, essa água amanhã, não. A decisão tem que ser hoje. Amanhã pode ser tarde. Desculpa que eu vou relatar aqui, já passou. No sábado de manhã, eu brinquei com peniche aqui na igreja. No domingo à tarde, quando eu estava em casa, a Terezinha me liga, desesperada, o peniche sumiu. Foi rápido, bem rápido. Amanhã pode ser tarde. A decisão tem que ser hoje, não é amanhã. E às vezes muita gente pensa o seguinte, que os pregadores vêm aqui na frente, faz apelo só para alguém ver. Não, fazer um apelo sabe para quê? Para que possamos de mãos juntas receber o Senhor Jesus em nuvens. E eu já cantei isso aqui, que eu sou ruim de canto, mas aquele que quiser, é de graça, daí leu. E a saudosa irmã Eva cantava o quê? Você lembra, né, daí? Como é que ela cantava? Quando a angelical trombeta lá do céu manda tocar, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Você gostaria que Jesus chamasse o seu nome naquele grande dia e falasse Adaí, Elisete, Lourdes, Osvaldo? Não vou falar o nome de todos, porque eu não sei o nome de todos. Mas Igreja Adventista de Porto Canoa, vinde a mim, vós que beberam a água vida que sou eu. Você imagina só. Aquele que busca, irmãos, olha só, nas fontes do mundo jamais mitigará sua sede. Porém a água viva oferecida por Cristo, essa alcança todos. Ela tem você aqui ultimamente buscado essa fonte verdadeiramente? Ou é apenas na tradição de vir ao templo, pegar a Bíblia, louvar através, do telão? Ou verdadeiramente está pautado no assim diz o Senhor, eis-me aqui, Senhor? Irmãos, vamos refletir.
que é hora de decisão. Estão vendo a igreja, quando dá no sábado, às vezes está lotada, né? Daí chegamos a ter 200 pessoas, 180, dependendo. Sabemos que muitos estão trabalhando, sabemos que muitos estão estudando, mas a maioria, onde estará? Vamos orar por eles, né? Para que possam sentir o desejo, porque aqueles que estão buscando a fonte todo dia têm prazer de vir ao templo para adorar em espírito e verdade. Eu já passei por um estado de não oração, e quando você não está no estado de oração, eu costumo dizer o seguinte: se alguém falar alguma coisa com você, você fica com raiva, não é assim, daí? Mas quando você está no estado de oração, você passa por cima de muita coisa, irmãos. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que possamos buscar essa fonte verdadeiramente, que é Cristo Jesus, mas com o coração contrito. Eu encontrei com o pastor de Serra Dourada 3, lá em Serra Dourada. Eu sou corretor, eu estava ali para mostrar a casa, e encontrei com o pastor. E aí eu falei com ele: pastor, ele conversando uns assuntos comigo, falei: pastor, o senhor sabe que só existe uma religião, pastor? Ele falou: qual? Eu falei: está no Salmo 51, verso 17. Qualquer sacrifício para Deus é o quê? O coração contrito e compungido. Aí ele parou, pensou, falou: irmão, eu não tinha parado para pensar, mas é verdade. A religião verdadeira de Jesus, não adianta você ser dizimista, não adianta você ser ofertante, não adianta eu fiz, eu faço, mas se não tiver o coração contrito, e o coração só é contrito através da água salvadora de Cristo Jesus. E aí nós te dispomos a ajudar, aí nós te dispomos realmente a tomar a decisão. Que Deus nos abençoe nessa noite, que possamos, sincera verdade, tomar a água viva que é Cristo Jesus. Amém.